Feche os teus olhos, coloca a mão sobre o teu coração agora. Vamos continuar rezando no Espírito Santo. Vamos pedir para o Espírito Santo derramar a tua glória sobre este lugar. A palavra de Deus nos diz: não contristeis a ação do Espírito Santo em vós. Não impeçais que o Espírito Santo haja em vós. Senhor, hoje nós queremos ser livres na tua presença. Hoje nós queremos, Senhor, receber uma porção dobrada do teu Espírito. E nós não queremos mais perder tempo, porque se nós estamos nesse acampamento hoje, é porque nós fomos atraídos por ti. É porque o Senhor tem uma obra nova para realizar na nossa vida. E nós estamos aqui, Senhor, para viver esta promessa. Para viver, Senhor, a glória que o Senhor quer derramar sobre nós. Obrigado. Obrigado, Espírito Santo. Desce sobre nós nesta manhã. Nós queremos mais, Senhor, mais da sua ação, mais da sua unção. Nós desejamos mais. Vamos cantar juntos. Teu perfume me atrai. Diga para ele: sei que existe um lugar. Sei que existe um lugar onde eu quero habitar, Onde minha vida é derramada como um sacrifício no altar. o perfume que eu O perfume que hoje trago a ti hoje trago a ti é de um vaso quebrado. é de um vaso quebrado e derramado aos teus pés. Mas de tanto ficar Mas de tanto ficar diante de ti, diante de ti, eu perco meu cheiro. eu perco meu cheiro e exalo o teu perfume em mim. Levanta os teus braços o mais alto que você puder. Solta a sua voz. E ao me aproximar, E ao me aproximar de ti, recebo o perfume do amado meu. sobre os teus altares, Sobre os teus altares, oferto o meu coração. oferto. Mais uma vez, canção nova. Solta a sua voz. E ao me aproximar, E ao me aproximar, e ao me aproximar de ti, recebo o perfume do amado meu. sobre os teus altares, Sobre os teus altares, oferto o meu coração. oferto. Vamos rezar em línguas. Levante os teus braços, solte a sua voz. Vem comigo, ministério. Vamos rezar juntos. Shirira la mandara la bassorira la mandara la shirira la mandara la bassorira la mandara la. Deus tem uma obra nova para realizar nas nossas vidas. Deus tem uma obra nova para a fraternidade. Obrigado, Senhor. Obrigado. Nós queremos mais do teu Espírito. Solta a tua voz. Vamos elevar o volume das nossas vozes agora. Vamos clamar esse Espírito. Shirira la mandara la bassorira la mandara la shirira la mandara la shirira la mandara la bassorira la mandara la shirira la mandara la bassorira la mandara la shirira la mandara la bassorira la shirira la mandara la shirira la mandara la. Teu perfume eu exalo. Teu perfume eu exalo, toda vez que eu me derrame eu te conheço. Quanto mais eu me derramo, Mas percebo que te amo. percebo que te amo, Mas aumenta. mais aumenta. Vamos lá, canção nova. Vamos lá, fraternidade São João Paulo II. Solta a sua voz. Teu perfume eu exalo. Teu perfume eu exalo,
vez que eu me derrame, eu te conheço mais. Quanto mais eu me derramo, mais percebo que te Mas aumenta o meu amor. Aqueles que desejam, levantem os braços, soltem a voz. Teu perfume eu exalo. Teu perfume eu exalo. E toda vez que eu me derrame, eu te conheço mais. Quanto mais eu me derramo, mais percebo que te amo. Mais aumenta. Mais uma vez, ministério. Teu perfume eu exalo. Teu perfume eu exalo. Derrame, eu te conheço mais. E quanto mais eu me derramo, Mais percebo que te amo. Mais alto. Vamos lá, fraternidade. Solte a sua voz. E ao me aproximar de ti, E ao me aproximar de ti, recebo o perfume do amado meu. E sobre os teus altares, oferto o meu coração que é teu. e ao me aproximar, E ao me aproximar, de ti, sobre os teus altares, sobre os teus altares, oferto o meu coração que é teu. gostaria que você colocasse a mão sobre o ombro da pessoa que está do teu lado agora. Jesus colocava no meu coração a palavra cura. Talvez nesse domingo de manhã Jesus já está querendo realizar uma obra em nossos corações. Pessoas que vieram para esse acampamento, talvez para viver um momento com a fraternidade de São João Paulo II, mas Jesus já está colocando no meu coração que pessoas vão sair daqui curadas, pessoas vão sair daqui libertas. Os intercessores estão até confirmando ali para mim. Fecha os teus olhos, coloca a mão sobre o ombro da pessoa que está do teu lado. Vamos rezar uns pelos outros nesse momento. Vamos clamar isso, essa unção de cura. Senhor, nós te pedimos. Quantas pessoas talvez chegaram nesse acampamento, chegaram hoje inclusive, só conseguiram vir no último dia, mas a palavra de Deus nos diz que mesmo o operário da última hora recebe o mesmo salário. Filho, Deus tem algo para você hoje. Deus quer curar os nossos corações. O Senhor coloca a palavra decepção, pessoas que chegaram aqui decepcionadas, pessoas que chegaram aqui frustradas. O Espírito Santo está te tocando agora, porque Ele tem uma obra nova para realizar na tua vida, e nós desejamos, Senhor. Filho, eu te peço agora, expõe o teu coração, abre o teu coração agora. Qual é a ferida que você tem carregado na tua história? Qual é a ferida que você tem carregado na tua vida? Talvez tem pessoas aqui que não estão conseguindo viver nem mesmo a fé. Tamanhas são as feridas, as decepções, as frustrações. Jesus não sonhou isso para você, não. É por isso que Ele quer nos curar hoje. É por isso que Ele quer derramar sobre nós o Seu Espírito Santo. Nós pedimos, Senhor, nós pedimos nesse momento. Derrama, Senhor, derrama o Teu Espírito, e nós queremos ser curados hoje. Fala para Jesus agora: Jesus, eu quero ser curado. Eu quero o Teu Espírito Santo. O Senhor que é o médico dos médicos, o Senhor que nos visita, o Senhor que vem ao nosso encontro, assim como os discípulos, quando tiveram a experiência da transfiguração, viram o Seu rosto glorificado. Nós estamos aqui hoje, Senhor, para contemplar a Tua face, e a Tua face que nos cura. É a Tua face, Senhor, que gera alegria no nosso coração. Por isso nós Te apresentamos, Jesus, as nossas feridas, e pedimos agora, e eu quero proclamar sobre a Tua vida, como sacerdote da igreja, em nome de Jesus, as feridas que você trouxe no Teu coração
são curadas agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Dá a mão para essa pessoa que você rezou agora, ainda que você não conheça ela, dá a mão para ela. Vamos cantar o refrão dessa música mais uma vez, mas eu gostaria que você cantasse como uma pessoa que toma posse da cura, que toma posse da obra de Deus na tua vida. Segura na mão dela, solta a sua voz. E ao me aproximar de ti, recebo o perfume do amado meu. Sobre os teus altares, oferto o meu coração. Mais uma vez, levanta o mais alto possível a mão dessa pessoa. E ao me aproximar de ti, recebo o perfume do amado meu. E sobre os teus altares, oferto o meu coração. Para terminar, só as vozes. E ao me aproximar de ti, e ao me aproximar de ti, recebo o perfume do oferto o meu coração. Dá um abraço na pessoa que está do teu lado. Dá um abraço apertado, de saudade. Profetiza na vida dele agora. Diz assim: a obra de Deus na tua vida vai ser grande. Fala mais uma vez que ele não acreditou não. A obra de Deus na sua vida vai ser grande. Agora eu quero saber se tem gente aí que ama a Fraternidade de São João Paulo II. Tem ou não? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus então. Glória a Deus. Glória a Deus. Podemos nos sentar. Gente, o que vocês estão achando do acampamento? Tá bom ou não tá? Dá vontade de continuar aqui, não dá? Vamos passar a semana inteira na Canção Nova, sim ou não? Bora? Vamos estender o acampamento da Fraternidade? O pessoal da produção já tá me olhando torto. Amém. Quem estava aqui no show ontem à noite? Levanta a mão aí, só para eu saber. Eita glória. Para quem não me conhece, eu me chamo Irmão José Maria. Estou completando 2 meses de padre, vocês acreditam nisso? Glória a Deus. Primeira vez que eu estou pregando na Canção Nova como padre, hein? Ó, que chique. Glória a Deus, glória a Deus. Uma alegria estar aqui com vocês hoje. E me confiaram uma pregação, eu acredito, de grande responsabilidade. O tema da minha pregação é: o Evangelho precisa de um rosto. Seja você o rosto do Evangelho. Olha para a pessoa que está do teu lado, só olha para ela. Só olha. Ela tem cara de Evangelho, sim ou não? Eu ouvi uns não aí, hein? Ela tem cara de Evangelho, sim ou não? Ela parece com Jesus ou com Maria, sim ou não? Não? Eu ouvi uns nãos aí. Ó, se essa pessoa não tem cara de Evangelho, se ela não parece Jesus, se ela não parece Maria, no final desse acampamento ela vai estar aparecendo em nome de Jesus, amém? Ô glória! Mas fala a verdade. Quem está vindo pela primeira vez no acampamento da Fraternidade? Levanta a mão. Nossa, muita gente. Não esperava tudo isso. Graças a Deus. Gente, de verdade, como irmão, vou abrir meu coração para vocês. Esse acampamento está superando muito as expectativas. De verdade mesmo. A gente estava lá em São Paulo e, meu Deus do céu, foi uma batalha espiritual essa semana que vocês não têm noção. Quem aqui passou por batalha espiritual para chegar aqui? Teve um monte de gente que me procurou e falou assim: irmão, a gente estava na estrada, o pneu furou. Teve um casal,
Marcela e a Patrícia, o pneu furou, o carro quebrou, eles tiveram que vir de carona. Falei, quem que o pneu furou aí? Levanta a mão só pra eu saber. Aí, ó, eita, o tanto de... Os borracheiros tudo ganhando dinheiro, né? Os borracheiros de Cachoeira Paulista. Eles adoram que a gente faz acampamento aqui. Mas assim, o acampamento está superando muito as expectativas, graças a Deus. E esse já é o terceiro acampamento que a gente está fazendo, gente. O terceiro de muitos, amém? E essa semana a gente começou a receber um monte de mensagem, olha, não vai dar para eu ir para o acampamento, não vai dar para eu ir. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Até o alarme dos carros está disparando lá atrás. E a gente ficou com medo, a gente falou, gente, um monte de gente mandando mensagem, é da Kombi ainda, ó. Olha lá atrás, a Kombi está... O irmão saiu correndo para desligar o alarme. Amém. Manifestação do Espírito Santo para dizer que o acampamento está sendo muito bom, amém? Glória a Deus. Pronto, parou? Não, continua, deixa lá. E dentro dessa batalha que eu falava para vocês, eu até falei para os irmãos, gente, dos 3 acampamentos, esse foi o que a gente passou mais batalha. Isso significa que a glória de Deus vai descer nesse lugar, que a graça de Deus vai ser derramada sobre esse povo. O povo que veio, que perseverou. Quando a gente se compromete com Deus, parece que às vezes o inimigo se levanta para a gente não viver as coisas de Deus, para a gente não viver aquilo que Deus tem para a gente. E olha, eu quero dizer para você, se você veio aqui, se você veio para o acampamento da fraternidade, é porque Deus te atraiu, é porque Deus te trouxe aqui. São João Paulo II nos diz isso no documento Vita Consacrata. Ele diz que os carismas da igreja, assim como o carisma da fraternidade, são como que o rosto, olha só, são como que o rosto de Cristo que atrai os fiéis para viver uma intimidade. Documento Vita Consacrata sobre as ordens religiosas de São João Paulo II. Esse é um carisma que nos atrai, o carisma da fraternidade é um carisma que nos atrai. O carisma da fraternidade atrai vocês, sim ou não? Eu lembro que quando eu estava discernindo a minha vocação, há 12 anos atrás, estava discernindo no vocacional, o padre sentou comigo e perguntou assim, e aí, você está pronto para entregar a tua vida? Aí eu virei para ele e falei, padre, eu já não consigo mais viver sem isso aqui. Numa época que a fraternidade nem era conhecida, quando a fraternidade foi fundada, São João Paulo II nem tinha sido canonizado ainda, para vocês terem noção. A nossa fraternidade começou sendo chamada Fraternidade Beato João Paulo II. E naquela experiência vocacional, eu já não conseguia viver sem o carisma da fraternidade. E quando o padre me perguntou isso, eu respondi, padre, eu já não sei mais viver isso. Eu não vejo a hora de poder entrar, eu não vejo a hora de poder ser um irmão, de poder viver esse carisma, de beber dessa fonte. Filho, se você veio para esse acampamento, com todas as dificuldades, com todos os problemas que você passou, com toda a batalha espiritual, é porque você, assim como eu, nós já não conseguimos mais viver sem esse carisma. Já não conseguimos mais viver sem essa experiência. Por quê? Porque nós enxergamos o rosto de Cristo através desse carisma, através do que Deus colocou no coração do Padre, daquilo que nós vivemos todos os dias. E olha, eu tenho certeza que ontem, quando alguns leigos eram consagrados aqui, muitas pessoas sentiram no coração, muitas pessoas sentiram o coração queimar. Filho, se você sentiu o teu coração queimar, isso é sinal de vocação, isso é sinal que Deus está te atraindo para um carisma, isso é sinal de que Ele está te atraindo para uma intimidade, através da fraternidade de São João Paulo II. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, se existe uma tristeza em viver na vida comunitária, é às vezes perceber que durante o tempo, durante a história, algumas pessoas elas vão acabar indo embora. E eu confesso para vocês, olha, às vezes a maior dor que a gente sente como irmão é perceber que às vezes um irmão, uma irmã discerniu ali, né, fez um discernimento, não sei, e percebeu que talvez o lugar dele não era aqui. E toda vez que isso acontece, sabe, vem um questionamento no nosso coração. E o fogo que existe no meu coração, será que ainda continua aceso? E o brilho dos olhos?
Naquele momento em que nós nos apaixonamos por Jesus, será que existe ainda no meu olho? Será que esse fogo ainda arde no nosso coração? Querido, eu quero te dizer, você não veio para esse acampamento à toa. Você não veio viver uma experiência qualquer, não. Você veio viver um chamado. Eu gostaria que você olhasse para a pessoa que está do teu lado. E da mesma maneira como o padre me perguntou um dia, eu gostaria que você perguntasse para ela: você está preparado para entregar a tua vida? Pergunta aí. Olha para a pessoa que está do outro lado, pergunta para ela: você está preparada para entregar a sua vida? Olha aqui para mim. Você não precisa responder essa pessoa, não. Essa resposta você tem que dar para Deus, amém? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Qual é a resposta? Qual é a resposta que você vai dar para Jesus? Porque Jesus está precisando de pessoas para evangelizar. Jesus está precisando de pessoas para alcançar almas. Deixa eu te contar uma experiência que eu tive essa semana. Posso contar uma experiência, sim ou não? Sacerdotal ainda. O nosso carisma, o carisma da fraternidade, é um carisma de prontidão, de disponibilidade. É um carisma onde, claro, né, a passagem é ser tudo para todos. Ou seja, fazer aquilo que é necessário, por mais que isso nos doa. Por mais que isso seja um sacrifício para nós. O carisma da fraternidade é esse, disposição. Onde estiver um jovem, onde estiver uma família, onde estiver um padre precisando, nós temos que estar dispostos. E essa semana, um dia antes de vir para o acampamento, eu acordei de manhã, fiz minha oração e comecei a anotar as coisas que eu precisava fazer naquele dia. Então eu coloquei lá: fazer a mala, cortar o cabelo, fazer a barba. Tudo bem que eu não tenho muito cabelo, não ia demorar muito também, né? Essa parte ia ser rápida. Fazer a mala, abastecer o carro, organizar a loja, pronto, esse era meu dia. Aí eu pergunto para você, cheguei no final do dia, eu fiz alguma dessas coisas, sim ou não? Não, porque o nosso carisma é de disponibilidade. Logo de manhã já me mandaram mensagem: irmão, tem um enfermo no hospital, você precisa ir lá dar unção dos enfermos. Fui, graças a Deus. E é uma alegria para o padre, uma alegria para um sacerdote quando ele recebe esse chamado. E eu tenho muito zelo, muito cuidado. Muito bem, fui de manhã, estava chegando perto do almoço, recebi outro chamado, assim, meio-dia: irmão, preciso da sua ajuda, tem um enfermo no hospital, uma mulher enferma, ela precisa receber a unção dos enfermos, porque os médicos já chamaram a família, e os sinais vitais dela já estão abaixando, né? Ela já está indo, ela precisa receber a unção dos enfermos. Aí eu mandei mensagem assim, falei: olha, posso almoçar? Tem problema se eu almoçar? Era meio-dia. Falei: olha, o almoço está aqui, eu já vou almoçar e já vou para o hospital, tudo bem? Aí a mulher que me ligou falou: não, a gente precisa ir agora. Na hora eu entendi, falei: pronto, tem problema, se não almoçar não tem problema. Tem dia que padre não almoça, viu, gente? Tem até aquela expressão: eu comi como um padre. Às vezes a gente não come como um padre. E ela falou para mim: olha, não dá tempo de almoçar, vamos agora. Eu falei: tá bom, então me pega aqui. Eu estava sem carro, né? Os irmãos já tinham vindo, o outro carro estava com os outros irmãos. Ela foi lá me buscar, a gente foi para o hospital, cheguei, dei a unção, absolvi os pecados, concedi indulgência plenária ali no rito da unção dos enfermos. Conversei com a família, né? Atendi a família, atendi o filho. Fomos embora. Passou 1 hora, gente. Passou 1 hora, a família me mandou mensagem: infelizmente, a mulher faleceu. Claro, é uma notícia triste, mas ao mesmo tempo é muito feliz. Porque os sacramentos, eles garantem a salvação. Então para aquela mulher eu tenho absoluta certeza de que ela está salva e de que ela vê a face de Deus agora. O sacramento é a absoluta certeza da salvação. Só que eu te pergunto, nosso carisma é de disponibilidade, eu falei isso para vocês, sim ou não? E se eu tivesse parado para almoçar? Teria dado tempo de eu chegar lá, sim ou não? Não. Deus está precisando de pessoas. Olha, hoje eu me tornei sacerdote, né? Vai fazer 2 meses. Hoje eu percebo
o quanto o mundo necessita de sacerdotes. O quanto talvez tem pessoas que fazem o chamado, e claro, às vezes o sacerdote está ocupado, tem a missa para celebrar, ou não está perto, não consegue chegar. Eu fico imaginando, se eu não tivesse conseguido chegar lá, se eu tivesse parado para almoçar, ou se eu estivesse fazendo outra coisa. Hoje eu tenho absoluta certeza de que essa alma foi salva, mas isso só aconteceu por graça de Deus. Deus está precisando de pessoas disponíveis. Deus está precisando de um rosto para o Evangelho, e esse rosto precisa ser o seu. Essa entrega precisa ser a sua, porque às vezes você vai olhar para isso e vai falar: sim, irmão, mas eu não sou chamado para ser padre. Sim, eu estou te contando a minha experiência sacerdotal. Cada um de nós tem uma vocação, cada um de nós tem um chamado, e Deus vai alcançar pessoas através da tua vida, através do teu testemunho, através da tua vocação. Você não veio para o acampamento à toa, não. Deus tem um chamado para você, um chamado que você assuma na tua vida, e as pessoas possam te identificar quem você é, a partir do Evangelho que você vive. Se você crê nisso, aplauda Jesus com força. Gostaria que você abrisse a sua Sagrada Escritura no Evangelho de São Marcos, no capítulo 9, no versículo 2. Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículo 2. Marcos 9, versículo 2. A palavra de Deus nos diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou a sós a uma alta montanha. Foi transfigurado diante deles. Suas vestes tornaram-se brilhantes, extremamente brancas, como nenhum lavadeiro sobre a terra poderia assim alvejar. Apareceram-lhes Elias com Moisés. Estavam conversando com Jesus. Tendo tomado a palavra, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. De fato, não sabiam o que dizer, pois estavam atemorizados. E aconteceu que uma nuvem os encobriu, e uma voz veio da nuvem: Este é o meu filho amado, ouviu. E repentinamente, olhando em torno, não viram mais ninguém, mas somente Jesus com eles. Palavra da salvação. Muito bem, querido. Vocês já conheciam essa passagem, sim ou não? Essa é a passagem da Transfiguração. Muito bem. Uma passagem muito famosa, e que remete para nós um mistério enorme. Deus que se revela. Quando Jesus transfigura, a palavra transfigurar significa mudar de figura, mudar de forma. Quando Jesus ele transfigura, ele revela aos discípulos o seu verdadeiro rosto. Ele mostra como de fato o rosto de Jesus vai ser no céu, na sua glória. Olha a experiência que os discípulos tiveram, gente. Não sei se você está entendendo, mas os discípulos, eles viveram um pedaço do céu por alguns instantes. Eles contemplaram aquilo que nós vamos viver no céu por alguns instantes na transfiguração. E mais do que isso, eles viveram aquilo que muitos profetas e reis, como vai nos dizer o Evangelho, Jesus olha para alguns discípulos, e uma outra passagem diz: olha, o que vocês veem, o que vocês ouvem, muitos profetas e reis quiseram ver. Os discípulos contemplam ali o que muitos queriam ver, e que muitos talvez aqui nesse acampamento querem contemplar. A experiência da transfiguração, a experiência de enxergar o rosto de Jesus, a experiência de viver essa glória, a tal ponto, que Pedro olha para aquela experiência e responde ao mestre: é bom estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Pergunto para vocês, Pedro pediu uma tenda para ele, sim ou não?
Pedro pediu uma tenda para João e Tiago que estavam acompanhando ele, sim ou não? Sabe por quê? Porque quando nós contemplamos a glória de Deus, nós já não queremos mais conforto. A gente pode tocar até Romanos 12 no final, viu? Já emendando nessa. Quando a gente contempla a glória de Deus, nós já não precisamos mais de conforto. Pedro não queria uma tenda para ele. Pedro só queria viver aquele momento, só queria ter aquela experiência, continuar vivendo. E talvez, filhos, nesse acampamento é isso que vai acontecer com a gente. Porque a gente vai sair daqui, olha, exultante de alegria, feliz, com as expectativas superadas. Mas é isso que nós temos que desejar. Não precisamos mais do conforto, mas precisamos desse esforço de estar ali, continuar desejando essa glória de Deus na nossa vida. Façamos 3 tendas, mestre, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Para nós não precisa, porque para nós é suficiente contemplar esse mistério. Para nós é suficiente que a tua glória preencha o nosso coração. Estão entendendo o que o padre está falando, sim ou não? Nesse acampamento você precisa contemplar o Cristo transfigurado, o Cristo que nos dá essa experiência do céu, essa experiência daquilo que nós iremos viver, essa experiência daquilo que Deus tem para cada um de nós. E olha, percebam, quantos discípulos Jesus tinha? Vocês fizeram catequese? Quantos discípulos Jesus tinha? Quantos discípulos ele levou para essa montanha? Sabe por quê? Porque a experiência que você vai viver nesse acampamento, e algumas experiências de Deus na tua vida, elas só podem ser vividas na intimidade. A gente tem que parar com essa história de que tudo na igreja tem que ser, sabe, a gente precisa de uma multidão de pessoas para ter uma experiência incrível, não. Muitas experiências de Deus, elas são vividas, olha, na capela. Muitas experiências de Deus, elas são vividas ali, ó, no sozinho, no silêncio, no secreto, na solidão, eu posso dizer. Sabe por quê? Porque às vezes o mundo é muito barulhento e o mundo nos tira do foco. O mundo muitas vezes não nos permite ouvir e enxergar aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus quer te dar. Nesse acampamento é essa experiência que nós queremos ter. Você quer ter essa experiência da transfiguração, sim ou não? Sim. Aplauda Jesus com força, então. Ó, aprendi palmas em libras, hein? Vamos bater palmas em libras aí, ó. Queridos, o pessoal das libras ficou bravo comigo ano passado que eu falei umas palavras em hebraico. Aí a mulher não sabia fazer. Aí depois ela veio falar comigo, ó, não fala mais assim. Falei, tá bom, não tem problema. Ou fala com a gente antes, né? Foi isso que ela falou, fala com a gente antes. Falei, tá bom, pode deixar. Hoje eu não vou falar nenhuma palavra em hebraico nem em grego, tá bom? Quem foi que apareceu com Jesus no momento da transfiguração? 2 pessoas apareceram com ele na glória. Quem foram as pessoas? Mais forte. Perfeito. Isso daqui é a chave para a gente entender a pregação de hoje. Por que Moisés e Elias aparecem na transfiguração do Senhor? Eu vou dizer para vocês. Moisés em primeiro lugar. Moisés, aliás, Êxodo capítulo 19, se eu não estou enganado, versículo 11. Moisés sobe ao monte para poder falar, dialogar com Deus. Vocês lembram que Moisés fazia isso? Para poder dirigir o povo, para poder direcionar, ele falava com Deus, descia do monte e direcionava. Êxodo capítulo 19. Moisés sobe o monte para falar com Deus, e ele faz um pedido para Deus. Deixe que eu veja a tua face. Deixe que eu contemple o teu rosto. Pergunto para vocês, nessa ocasião, Deus revelou a sua face para Moisés, sim ou não? Não. A resposta é não, tá? Vou perguntar de novo. Deus manifestou a sua face para Moisés nessa ocasião, sim ou não? Ótimo. Deus disse assim para Moisés, você não pode ver minha face, porque nenhum ser vivo seria capaz de sobreviver a tamanha glória. Está lá em Êxodo capítulo 19. Muito bem, guarda essa informação para você. Elias, 1 Reis,
se eu não estou enganado, capítulo 18 ou 19 também. Depois eu vou olhar ali. 1 Reis. Elias tinha acabado de batalhar contra os profetas de Baal. E ele sai daquela situação e cansado da missão, cansado, claro, ali de se entregar, de se sacrificar. Sabe o que ele pede para Deus? Para morrer. Ele pede para Deus para morrer. Ele diz assim para Deus: olha, não sou melhor do que os meus pais, se o Senhor quiser pode levar a minha vida, não tem problema. E aí vem um anjo, alimenta ele e diz para ele: olha, você ainda tem uma missão, se alimenta, levanta, porque Deus quer falar contigo. Ele come o pão que o anjo dá, levanta e vai atrás. Aí é aquela passagem famosa que você deve conhecer. Elias procurou a Deus na tempestade, Elias procurou a Deus no fogo, mas Elias encontrou a Deus na brisa suave. Foi a primeira leitura de alguns domingos atrás. Elias não encontrou naquilo que é gigantesco, daquilo que talvez dá medo ao homem, não, encontrou na brisa suave. E aí a palavra de Deus nos diz que Elias entra numa caverna e Deus se aproxima dele e pergunta para ele: o que você está fazendo aqui? E aí Elias também tem o mesmo desejo de Moisés, de contemplar a face de Deus. Só que ele também não pode. E aí a passagem nos diz que Elias cai com o rosto sobre a terra e Deus fala para ele: você vai cobrir o teu rosto e eu vou passar e a minha glória será derramada sobre você. Elias não pôde ver o rosto de Deus. Ele só pôde sentir a glória. Por que Moisés e Elias aparecem na transfiguração? Porque agora eles podem ver o rosto de Deus. E eu quero te dizer o porquê. Porque Jesus se encarnou. Jesus se fez homem. A partir de agora os homens podem ter acesso a Deus. Os homens podem contemplar a face de Deus. Jesus se fez homem, querido, para que eu e você tivéssemos acesso a esse rosto, pudéssemos contemplar esse mistério de um Deus que não desiste de nós. Jesus se encarnou, não simplesmente porque Ele queria, não. Jesus, Ele se esvaziou da sua glória no céu, porque Ele não desiste de nós. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz para ela: Deus não desiste de você. E eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando, mas às vezes, na nossa caminhada de igreja, levanta a mão aqui quem tem mais de 20 anos de igreja, só para o padre ver. Levanta a mão. Mais de 20 anos. Você não tem mais de 20 anos, você não tem nem 20 anos, rapaz. Levanta a mão aqui quem tem mais de 10 anos de igreja, para eu ver. Eu tenho mais de 10 anos de igreja. Levanta a mão aqui quem tem mais de 5 anos de igreja, para eu ver. Quem tem menos de 1 ano, levanta a mão aqui, só para eu ver. Vamos dar uma salva de palmas para esses novos irmãos aqui. Amém. Sabe o que acontece na nossa caminhada muitas vezes? Eu falei para vocês que Deus não desiste de nós, amém? Por que muitas vezes nós desistimos da nossa santidade? Por que muitas vezes nós esmurecemos? Entenda, Moisés e Elias, talvez quando eles estavam vivos, quando eles estavam na missão, eles não puderam contemplar a face de Deus, mas Deus tinha uma promessa para eles. Deus precisava guardar essa promessa, por quê? Porque eles precisavam continuar com esse ânimo, com esse anseio, com esse desejo de fazer a vontade de Deus e de contemplar a tua face. Quando nós vemos a transfiguração, nós percebemos que Deus não desistiu de Moisés e Elias, mas pelo contrário, cumpriu a promessa. Se Jesus se encarnou, se Jesus se transfigurou para os discípulos, querido, isso significa que Ele não desistiu de nós, Ele quer nos atrair para essa glória. E olha, eu vou dizer para vocês, Jesus, Ele vai se transfigurar talvez no momento mais difícil da tua vida. Porque se nós pegarmos a Sagrada Escritura, tanto Moisés quanto Elias, eles estavam passando por momentos difíceis. Mais do que isso, Jesus, Ele se transfigura para os discípulos. Depois que Ele desce esse monte, Ele vai viver a sua paixão. Um dos momentos mais difíceis também da vida dos discípulos, um dos momentos mais difíceis da vida de Jesus. Só que eu quero te dizer, olha, talvez hoje nós não estamos contemplando a face de Deus. E eu vou dizer uma coisa para vocês.
Nós estamos vivendo numa sociedade de pessoas distraídas. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz para ela: você é uma pessoa distraída. Mexe no ombro dela assim, ó, balança, que eu estou vendo que tem gente que está com sono. Olha aqui para o padre. Nós estamos vivendo numa sociedade de pessoas distraídas. Sabe o que está acontecendo? Às vezes você não consegue ficar 1 hora ouvindo uma pregação, sabe por quê? Porque a gente fica tanto no celular, consumindo um conteúdo que é, digamos assim, tão instantâneo, tão raso, tão pobre, desculpa falar. A gente fica lá nas redes sociais, só passando stories, só passando os reels. E aquilo ali não tem menos de 30 segundos. Você vai assistir vídeo, você não consegue assistir até o fim. Por quê? Porque já te distraiu, aquilo ali já não serve mais para você. Aí você vem assistir uma pregação, você não consegue ter foco. É claro. Porque Deus quer te levar a uma profundidade, querido. Nós não podemos viver uma fé rasa, uma fé pobre, não. Nós temos que viver a profundidade daquilo que Deus tem para nós. Essa transfiguração, esse mistério da transfiguração foi só para os discípulos com mais intimidade. Nós precisamos de mais intimidade. Nós precisamos de mais profundidade naquilo que nós buscamos. Deus vai se revelar, Deus vai se manifestar para aqueles que de fato desejam de coração, aqueles que querem. E talvez na nossa caminhada, por que eu perguntei quantos anos vocês têm de igreja? Porque muitas vezes na nossa caminhada nós desistimos da nossa busca de santidade. Nós desistimos de imitar a Cristo, desistimos de olhar a sua face, de contemplar a tua face. O tema do acampamento é justamente esse, olha, sede imitadores de Cristo e de anunciar o Evangelho. Filho, essa é a nossa missão, é imitar a Cristo, é olhar para Jesus como nosso mestre, e perceber que nós temos um sentido de vida. O sentido da nossa vida não é ficar vivendo coisas rasas, coisas pobres, não. O sentido da nossa vida não é viver para o pecado, não. O sentido da nossa vida tem que ser imitar a Cristo, e isso precisa nos importar. O próprio Imitação de Cristo, que é um dos livros mais lidos depois da Bíblia, ele vai nos dizer isso. Quantas vezes nós nos esforçamos por tantas e tantas coisas lá fora, mas quando chega as coisas de Deus, a gente não consegue se entregar verdadeiramente. Imitar a Cristo deve ser o sentido da nossa vida. E por que nós devemos imitar a Cristo? Porque existem pessoas lá fora precisando. Porque quando nós imitamos a Cristo, o nosso rosto se torna o rosto do Evangelho. Eu preciso assumir isso para mim, e talvez tenham pessoas aqui que estão fugindo disso. Tem pessoas aqui que estão fugindo da presença de Deus. Talvez, filho, quando você vem na igreja, quando você vem para o acampamento, desculpa o pessoal do fundão aí. Você é aquela pessoa que não quer vir aqui para perto, que não quer chegar perto. Você é aquela pessoa que quer ficar escondida, que quer ficar longe. Não, Deus tem uma palavra para nós. Vós sois a luz do mundo. Assim como Cristo transfigurou e as suas roupas, o seu rosto brilhou, emanou uma luz, nós também precisamos, como cristãos, emanar essa luz do Evangelho. E olha, qual é a melhor maneira de fazer isso? É testemunhando a alegria que nós temos de ser de Cristo. É testemunhando a alegria que nós temos de ter um Salvador, de ter a certeza de que nós temos um Deus que é próximo, não é um Deus distante. Filho, por que você se distancia de Deus? Por que você foge daquilo que Deus tem para você? Às vezes nós encontramos pessoas, olha, desculpa falar, tem pessoas que vivem num discernimento vocacional eterno. Filho, você não nasceu para ser vocacionado. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diz para ela: você não nasceu para ser vocacionado. Tem pessoas que vivem uma indecisão, sabe o que te falta? Desculpa falar. Te falta paixão, te falta amor. Talvez nós tenhamos que crescer no amor a Jesus. Talvez nós tenhamos que estar mais apaixonados. Sabe por quê? Porque uma pessoa que é apaixonada, ela não calcula, ela não mede, ela se entrega, ela se oferta. Uma pessoa que está apaixonada,
Ela não fica contando o tamanho do sacrifício dela, não. Ela quer estar perto daquela pessoa que ele se apaixonou. Talvez é isso que nos falta. Filho, se você está discernindo a tua vocação, é isso que te falta. É mais paixão, é mais amor. É esse desejo por contemplar a face de Cristo. E a partir dessa contemplação, imitá-lo. Ao ponto de manifestar a glória de Deus nesse mundo. Se você crê nisso, aplauda o Senhor. Gente, chega de cristão emburrado, hein? Chega de cristão emburrado. Dá um sorriso aí que eu quero ver teu sorriso. Você fez branqueamento, né? Clareamento. Dá pra ver daqui. Amém? Chega de cristão emburrado. A melhor maneira de nós testemunharmos é com a alegria que nós recebemos de Jesus. O próprio Cristo nos promete isso. Olha, o Evangelho de São João, no capítulo 16, nos diz que em um dos últimos discursos de Jesus para os seus discípulos, né, quase que na sua despedida, Jesus ele olha para os discípulos e diz o seguinte: eu vos digo essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e para que esta alegria seja completa. Filho, se tem cristãos aqui que se dizem seguidores de Jesus, mas vivem uma tristeza na sua vida, tem algo de errado. Talvez esse segmento não está certo. Porque seguir a Cristo precisa, de fato, emanar no nosso coração essa alegria, essa felicidade. Porque nós não somos feitos para o pecado, nós não somos feitos, olha, só para ficar nas redes sociais o dia inteiro. Nós não somos feitos para viver as coisas do mundo, não. Nós fomos feitos para viver isso que os discípulos viveram nessa passagem. Nós somos feitos para contemplar a glória de Deus na nossa vida. E essa glória precisa gerar alegria, precisa gerar felicidade. Essa é a promessa que Deus nos faz hoje. A promessa de um coração alegre e feliz. Nós não vamos conseguir evangelizar, gente, se nós não manifestarmos a nossa alegria e a nossa felicidade para o mundo. Nós não vamos conseguir. Eu gostaria que hoje você pedisse isso para Deus. Me dá essa alegria, Senhor, me dá essa felicidade, porque eu quero estar na Tua presença. Eu quero estar contigo. Eu quero ser todo Teu, Senhor. Eu quero viver essa experiência que os discípulos viveram, de contemplar a Tua face acima de tudo, Senhor. Filhos, o Evangelho tem uma passagem que me chama muita atenção. Jesus, ele olha para os discípulos e diz assim: nem todos os que me chamam Senhor, Senhor, vão entrar no reino dos céus. Já ouviram essa passagem, sim ou não? Nem todos aqueles que fazem pregações, que realizam milagres, vão entrar no reino dos céus. E por quê? Porque quando Cristo olhar para algumas pessoas, quando Jesus olhar para algumas pessoas, Ele não vai conseguir se identificar. Não é que Jesus não vai te identificar pelo teu nome, não é que Jesus não vai saber quem você é, mas é que olhando para você, Ele precisa se enxergar. Jesus precisa enxergar Ele mesmo em nós. Sabe o que isso significa? Que eu e você precisamos ser um reflexo da vida de Jesus. Eu e você precisamos ser um espelho daquilo que Jesus viveu. Eu e você precisamos refletir para o mundo aquilo que o próprio Deus realiza na nossa vida. E olha, para terminar minha pregação, a palavra de Deus nos diz que no momento da transfiguração, Jesus, as roupas dele se tornam brancas, como nenhum lavadeiro na terra conseguiria alvejar, conseguiria deixar branca. Isso é uma promessa para nós hoje. Sabe por quê? Porque muitas vezes o pecado, ele tira isso de nós. Muitas vezes as coisas do mundo tiram de nós aquilo que pode nos identificar de Deus, aquilo que pode nos identificar como pessoas do Evangelho. Se as vestes de Jesus se tornam brancas, isso significa que no céu as nossas vestes também serão brancas. Isso significa que o nosso pecado é apagado.
Essa é a obra que Deus quer realizar em nós. Ele também quer que nós possamos transfigurar para o mundo a obra que Ele realiza no nosso coração. Se você crê nisso, aplauda o Senhor com força. Gostaria que você fosse ficando de pé. Romanos 12, pode ser? Você que deseja contemplar a face de Deus, você que deseja viver esse mistério da transfiguração, coloca a mão sobre o teu coração agora, fecha os teus olhos. Vamos pedir para Deus nos dar essa experiência nessa manhã, nos dar essa graça de contemplar a sua face, da mesma maneira como os discípulos, que foram convidados na intimidade para subir esta montanha, ou seja, para se aproximar ainda mais de Deus. Nós também nesse acampamento fomos chamados a sair do nosso comodismo, a sair da nossa zona de segurança, justamente para viver esse mistério, viver esta graça. E eu gostaria que no início da sua oração você já fosse falando isso para Deus, você já fosse apresentando para Ele o que tem te tirado da presença dEle, o que tem te feito olhar para outras coisas e não ter os teus olhos fixos em Jesus. Senhor, nessa manhã nós queremos te pedir esta graça de poder contemplar a tua face e não olhar para nada mais, Senhor, mas olhar para ti acima de tudo. Nós desejamos, Senhor, desejamos contemplar a tua glória, assim como Pedro, Tiago e João. Nós não queremos fazer tendas para nós, não. Nós não queremos estar seguros, mas nós queremos apenas estar aqui, viver essa experiência, beber desse carisma. Nós só queremos estar aqui, Senhor, mais perto de ti e contemplar a tua glória em nós. Obrigado, Jesus, por este acampamento, obrigado por este carisma, obrigado pela fraternidade de São João Paulo II, obrigado por cada pessoa que está aqui nesse acampamento, cada pessoa que foi atraída, que tem o desejo de viver uma experiência nova contigo, Senhor, e ser renovado. Nós pedimos isso nessa manhã. Renova em nós, Senhor, esta chama no nosso coração. Renova em nós, Senhor, este desejo, assim como Moisés e como Elias, que desejavam contemplar a tua face, Senhor. Nós também hoje desejamos nos aproximar. Nós desejamos hoje dar passo, Senhor, não mais viver no raso, não mais viver naquilo que é pobre, não, queremos nos aproximar de ti, Senhor, para ter os nossos corações preenchidos. Obrigado, Jesus. Vamos cantar, pedindo para Deus essa graça. Não posso mais. Não posso mais conter em mim Esse desejo de ti. Esse desejo de ti Está crescendo mais. está crescendo mais. Não posso mais. Não posso mais fingir que não vi. Há um incômodo em mim. Há um incômodo em mim que não me deixa em paz. Mais uma vez do início, não posso mais. Não posso mais conter em mim Esse desejo de ti esse desejo de ti está crescendo mais. está crescendo mais. Não posso mais fingir que não vi. Não posso mais fingir que não vi. Há um incômodo em mim. Há um incômodo em mim que não me Levante os teus braços, solte a sua voz, vem e traz para fora. Vem e traz pra fora tudo que há um tempo arde em mim, o amor que eu conheci. Vem me transforma, me
parte de mim. O teu Espírito me tira do conforto. O teu Espírito me tira do conforto e me revela a tua vontade. Boa, perfeita e agradável. Profetiza sobre a tua vida, a tua obra em mim. A tua obra em mim será conhecida. A tua mão que faz nova criatura. Já não sou quem. mais uma vez, fraternidade. O teu Espírito me tira do conforto. O teu Espírito me tira do conforto e me revela a tua vontade. Boa, perfeita e agradável. Perfeita, agradável. A tua obra em mim será conhecida. A tua obra em mim será conhecida. A tua mão Que faz nova criatura. Já não sou quem eu era, eu sou. solta a sua voz na linguagem do Espírito agora. E vamos rezar juntos, pedindo para que o Espírito Santo nos traga essa glória e essa experiência. Jesus, nós não queremos mais ter os nossos olhos fixos em outras coisas. Não queremos mais, Senhor, ser cristãos distraídos, cristãos que perdem o foco, Senhor, que perdem o desejo e o anseio de estar na Tua presença, não. Hoje nós queremos dar passo, Senhor, na Sua direção. Hoje nós queremos viver na intimidade aquilo que o Senhor tem para nós. Assim como Pedro, Tiago e João, Senhor, subiram nessa montanha justamente para viver essa experiência. Nós estamos aqui no acampamento da fraternidade e também queremos ter essa experiência da Tua glória. Solta a Tua voz na linguagem do Espírito. Coloca volume na tua voz agora. Se esforça agora, deseja a presença de Deus nesse momento. Nós queremos mais, Senhor, mais. Vai rezando baixinho agora. Vai rezando baixinho. Vai soltando a tua voz baixinho na linguagem do Espírito agora. Vamos deixar o Espírito Santo agir nesse lugar agora. Vamos deixar o Espírito Santo agir em nosso coração. Afastar de nós aquilo que não pertence a Deus, aquilo que não é a vontade de Deus para a nossa vida. Com os teus olhos fechados ainda, apresenta para Jesus agora o que tem te feito esquecer do projeto de santidade que Deus tem para você. O que talvez você tenha visto, aquilo que você tem olhado, que tem afastado o teu olhar da face de Cristo. Senhor, nós queremos te apresentar essas realidades, Jesus. Nós queremos te entregar o nosso coração nessa manhã. Porque nós, assim como Moisés e Elias, também temos esse desejo, Senhor, de sempre contemplar a Tua face. Porque sabemos que é isso que sacia o nosso coração, é isso que nos completa. É isso que nos torna felizes, Senhor.
Quantas vezes, Jesus, nós talvez olhamos para o pecado, olhamos para tantas e tantas realidades que têm nos distraído, mas hoje o Senhor nos chama de volta, o Senhor nos convida a essa intimidade mais uma vez. Hoje o Senhor quer que nós estejamos mais perto, e nós estamos aqui, Senhor, nós estamos aqui para ofertar o nosso coração. Por isso nós queremos cantar o primeiro dom, o meu coração. O primeiro dom, meu coração, entrega de amor. Tudo o que sou Pela renovação do meu inteiro. Mais uma vez, o primeiro dom. Primeiro dom, meu coração, entrega de amor. Tudo o que sou pela renovação. Vamos lá, fraternidade, dá para ser um pouquinho melhor. O primeiro dom. Primeiro dom, meu coração, entrega de amor. Tudo o que sou pela renovação do meu interior. O primeiro dom, meu coração, entrega de amor. Tudo o que sou pela renovação do meu. O teu Espírito me tira do conforto. O teu Espírito me tira do conforto. E me revela a tua vontade. Boa, perfeita e agradável. A tua obra em mim será conhecida. A tua obra em mim será conhecida. A tua mão Que faz nova vida. já não sou quem eu era. Não sou quem eu era, eu sou novo em ti. Declara isso sobre a tua vida. Novo em ti. Novo em ti. Mais uma vez.